A paz de Deus a todos, grande e poderoso Deus. Nesse momento, Senhor, em primeiro lugar, te agradecemos, Pai querido, por todos os livramentos que temos recebido e suplicamos a Ti, Senhor. Tem misericórdia de cada um de nós. Nós precisamos e dependemos de Ti. Suplicamos a Ti também, Pai querido, por aquelas pessoas que nós não conhecemos, os que nesse momento estão nos hospitais, sofrendo, esquecidas. Pai querido, faz um milagre na vida dessas pessoas, Pai querido, para que o socorro seja imediato. Tem misericórdia, Pai querido. Pai querido, derramando a tua graça, Pai querido, nos dá livramento de todo mal, no nome do Senhor Jesus Cristo. Nos livra também, Pai querido, daqueles, Pai querido, que suas palavras são armadilhas para o teu povo. Nos livra daqueles que agem com falsidade, daqueles, Pai querido, que estão com espírito de traição, que nós sejamos guardados debaixo da tua potente mão. O livro é Salmos, capítulo 64, a começar do versículo 2. Esconde-me do secreto conselho dos maus e do tumulto dos que praticam a iniquidade. Então, que o nosso Deus, ele tenha misericórdia de cada um de nós e que ele venha nos proteger, né, desse secreto conselho dos maus, de pessoas que suas palavras são armadilhas, são palavras com segundas intenções, palavras maliciosas, irritantes, que sejamos capacitados por Deus para que essas palavras não venham a surtir efeito em nossas vidas. Porque, infelizmente, dia a dia, pessoas têm se deixado serem usadas pelas trevas, falando palavras irritantes, maliciosas, falsas, atacando os escolhidos do Senhor. Então, que o nosso Deus ele venha te esconder do secreto conselho dos maus, que o nosso Deus ele te proteja de gente tal como esta, cuja arma está em suas bocas, palavras de falsidade, palavras irritantes. Versículo 3. Os quais afiaram a sua língua como espadas e armaram por suas flechas palavras amargas. Infelizmente, amados, existem muitas pessoas com esse tipo de atitude, que não tem uma palavra boa, uma palavra de conforto. Que Deus ele te proteja do secreto conselho dos maus e que pessoas usadas pelo espírito das trevas, que pronunciam palavras arrogantes, amargas, maliciosas, esteja bem distante da tua vida. Esse é o desejo do meu coração, porque nós precisamos imensamente da proteção de Deus. Essas pessoas, elas são usadas por espíritos malignos, com palavras, feito diz aqui no Salmo 64, versículo 6, elas fazem indagações maliciosas, ou seja, planos maliciosos. Suas conversas são as armadilhas. E se a pessoa não estiver vigiando, já entra no espírito da contenda, da intriga. Nós temos que ter muito cuidado. Muito cuidado. Então, evitar a todo preço, queridos e queridas do Senhor, meus amados, evitar ter muita intimidade com essas pessoas que suas palavras são palavras indiferentes, palavras maliciosas, feito diz aqui no Salmo 64. Que Deus nos proteja do secreto conselho dos maus, que Deus nos livre dessas armadilhas que saem da boca dos falsos. Porque aquele que verdadeiramente ele é temente a Deus, suas palavras é para dar bom ânimo, suas palavras é para dizer para o querido irmão, para a querida irmã, que acalma o teu coração, que a vitória vem em nome do Senhor Jesus Cristo. Então fique esperto, não dá ouvido a palavras negativas, não dá ouvido
a pessoas que não têm realmente Deus em seus corações, que muitos, né, muitos que estão dentro das igrejas vivem uma falsa convenção. Essas pessoas usam palavras de falsidade. Essas pessoas dizem que nos amam, mas só da boca para fora. Vive até um amor falso, né? Como um amor fingido, porque fazem parte do secreto conselho dos maus. Suas palavras são amargas, suas conversas são só conversas acusadoras e levianas. São esses que estão no Salmo 64, versículo 6. Fazem indagações maliciosas contra o povo de Deus. No versículo 7 do Salmo 64. Mas Deus disparará sobre eles uma seta, e de repente ficarão feridos. Quando a pessoa ela planta o mal, não há como ela ser abençoada por Deus. E tem palavras que conseguem até diminuir a fé da pessoa, se a pessoa não estiver vigiando. E os teus ouvidos estejam ungidos pelo nosso Deus para que essas palavras não entrem no teu coração, não venham te machucar, para que o senhor ou a senhora seja fortalecido pelo Deus da Bíblia. Quando identificar que estás conversando com alguém que suas palavras são arrogantes, acusadoras, maliciosas, conversa menos com ela. Não crie inimizade, mas vá diminuindo o contato. Porque assim como as palavras são venenosas dessas pessoas, elas transtornam os retos caminhos dos bons do Senhor. Que Deus te fortaleça. Que Deus te proteja do secreto conselho dos maus. Que os teus ouvidos estejam ungidos pelo Senhor, para que palavras negativas não venham a surtir efeito na tua vida. Que o bondoso Deus te proteja daqueles que usam de palavras maliciosas com segundas intenções. Como diz aqui no Salmo 64, 3, os quais afiaram a sua língua como uma espada. Então é comparada a língua dessas pessoas como uma arma, e tem palavras que realmente machucam bastante. Tem palavras que produzem tristeza se nós não estivermos vigiando. Que sejamos ensinados por Deus para que os nossos ouvidos aprendam a absorver só as boas palavras. Que Deus te proteja, que Deus te fortaleça, que Ele te proteja do secreto conselho dos maus. Em nome do Senhor Jesus Cristo.